açúcar é um dos produtos mais consumidos no mundo. O Brasil é o maior produtor mundial deste produto, seguido por Índia, China, Tailândia e Estados Unidos. Veja nesse vídeo todas as etapas de produção do açúcar, desde a extração da cana-de-açúcar até a embalagem final. O açúcar é conhecido. Desde a antiguidade, acredita-se que a cana-de-açúcar, de onde o açúcar é mais comumente derivado, seja nativo da Nova Ásia. Ele foi levado para o Sudeste Asiático e para o subcontinente indiano, onde começou a ser cultivada e processada para produzir açúcar granulado. Por volta de 500 a.C., os árabes foram fundamentais na disseminação do cultivo da cana-de-açúcar e da produção de açúcar no Mediterrâneo. Durante a expansão islâmica, no século VI, eles melhoraram os métodos de cultivo e refinamento, o que aumentou a disponibilidade de açúcar. O açúcar foi introduzido na Europa durante a Idade Média, mas era um artigo de luxo caro e usado com moderação. Durante os séculos XV e XVI, a cana-de-açúcar foi levada para o Novo Mundo. Os portugueses e espanhóis cultivaram a cana-de-açúcar nas colônias do Caribe e do Brasil, aproveitando o clima tropical. Aumento da demanda por açúcar na Europa levou a um aumento na escravidão e ao brutal sistema de plantação nas colônias. No século XIX, durante a Revolução Industrial, surgiu uma alternativa ao açúcar de cana, o açúcar de beterraba. A França liderou a produção de beterraba devido à escassez de açúcar de cana causadas pelas guerras napoleônicas. No século XX, o açúcar se tornou um alimento básico em muitas dietas em todo o mundo. Hoje, a indústria do açúcar é uma das mais importantes do mundo. A fabricação de açúcar é um processo que ocorre em várias etapas, desde o campo até a sua mesa. Esse produto pode ser extraído tanto da cana-de-açúcar quanto da beterraba. A produção de açúcar através da beterraba é mais comum em países europeus, onde o clima é temperado. As raízes de beterraba que produzem açúcar contêm uma alta concentração de sacarose. A beterraba sacarina é colhida de meados ao final do outono, quando o teor de açúcar atinge o pico. As beterrabas são colhidas e em seguida lavadas para remover sujeira e detritos. Elas são cortadas em fatias finas, chamadas de setes. Os setes são colocados em água quente para extrair o açúcar, criando um caldo de beterraba. O caldo é então purificado através de um processo de adição de dióxido de carbono, que remove impurezas. O caldo purificado é evaporado para remover a água, resultando em um xarope espesso de açúcar. O xarope é cozido até que cristais de açúcar comecem a se formar. Esses cristais são então separados do xarope através de uma centrífuga. Por fim, os cristais de açúcar são secos e podem ser empacotados para a venda. Agora vamos ver como o açúcar é fabricado através da cana-de-açúcar, que é o foco principal desse vídeo, visto que é dela que vem a maior parte do açúcar produzido no mundo. O processo é claro com a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma planta tropical que é cultivada em muitas partes do mundo, mas principalmente em países como o Brasil, Índia e China. Ele parece com o bambu, com caules adultos que podem chegar até 6 metros de altura. A cana-de-açúcar é uma planta perene que cresce melhor em solos ricos e bem drenados. Embora ela nasça diretamente de uma semente, os produtores costumam enterrar um talo maduro a fim de acelerar a produção. A colheita da cana-de-açúcar ocorre entre 12 e 18 meses após o plantio. A cana é cortada próxima ao solo, seja anualmente por trabalhadores com facões ou por máquinas colhedoras, dependendo do tamanho e da localização da plantação. A colheitadeira de cana-de-açúcar, que é uma máquina pesada e especializada, corta os talos de cana na base. A máquina também remove as folhas e as pontas dos talos de cana e corta a cana em seções menores adequadas para processamento. Na usina, a cana cortada é então recolhida pela máquina, geralmente através de um sistema de esteira rolante ou correia transportadora. A cana é então carregada em um reboco ou caminhão que acompanha a colheitadeira. Quando o reboco está cheio, ele é levado para a usina de açúcar para processamento, enquanto outro reboco vazio toma seu lugar. A palha restante, composta principalmente de folhas e pontas, é normalmente espalhada de volta sobre o campo para ajudar a prevenir a erosão, reter a umidade e devolver os nutrientes ao solo. Uma vez colhida, a cana é enviada para a usina de açúcar, onde começa a verdadeira magia. Na usina de açúcar, a cana é preparada para a moagem, com a remoção de impurezas e a lavagem. A cana então é cortada em pedaços bem pequenos para facilitar a extração do suco. Vale ressaltar que a cana deve ser moída o mais rápido possível, geralmente dentro de 24 horas após a colheita, para prevenir a perda de açúcar.
A cana-de-açúcar é levada para a máquina de moagem, onde é esmagada para extrair o suco ou caldo. Este caldo contém a sacarose, que quando purificada e cristalizada se tornará no açúcar que conhecemos. A cana passa por 5 ou mais moinhos consecutivos de moagem. Cilindros gigantes comprimem a cana. O suco sai da máquina de moagem por um canal diferente para se afastar do bagaço. A moagem é uma etapa importante do processo, porque quanto mais eficiente for a extração do caldo, mais açúcar poderá ser produzido. Além disso, é importante mencionar que a parte restante da cana, conhecida como bagaço, não é descartada. O bagaço é frequentemente usado como combustível em usinas de açúcar para produzir eletricidade, tornando o processo mais sustentável. Aliás, é possível produzir biocombustíveis através do bagaço. Depois da moagem, o caldo extraído passa por um processo chamado alcalinização. Esse processo regula o nível de pH do suco e ajuda a clarificar. Depois, o suco é adicionado em tanques de clarificação. O suco é aquecido e são adicionados produtos químicos para remover impurezas e partículas sólidas. O resultado é um líquido limpo e claro, pronto para a próxima etapa do processo. Os resíduos ou lama gerados nos tanques de clarificação são filtrados para ser extraído o açúcar que ainda pode ter. Nada é desperdiçado. A lama irá fertilizar os canaviais. O líquido clarificado é então submetido a um processo de evaporação para remover a maior parte da água, resultando em um xarope espesso e doce. O xarope é concentrado sob vácuo até se tornar uma massa espessa e viscosa chamada de mel rico. Isso eleva a concentração de açúcar de 15 a 60%. Constantemente, um funcionário verifica o processo para ter certeza de que está saindo como programado. Agora é hora da cristalização. O mel rico é colocado em uma centrífuga onde é batido em altas velocidades. Esse processo separa os cristais de açúcar do mel, resultando em açúcar bruto. O açúcar bruto, no entanto, ainda não é o açúcar que você e eu usamos em casa. Para se tornar o açúcar refinado, ele precisa passar por um processo chamado refino. No refino, o açúcar bruto é novamente dissolvido, clarificado e filtrado para remover impurezas restantes. O xarope resultante é então concentrado, recristalizado para formar cristais de açúcar branco. Esses cristais são novamente centrifugados para remover o melaço restante e então são secos em um grande secador. O açúcar seco sai do secador e é colocado em grandes sacos com capacidade para 1.000 kg. Depois, os sacos são transportados para um canal de escoamento, onde há máquinas que receberão esse açúcar e encherão e embalarão sacos pequenos para comercialização. O processo de fabricação de açúcar que acabamos de descrever produz o açúcar branco refinado que todos conhecemos, mas existem outros tipos de açúcar também. Por exemplo, o açúcar mascavo é feito ao remover apenas parte do melaço durante o processo de centrifugação. O melaço restante dá ao açúcar mascavo a sua cor e sabor distintos. Já o açúcar demerara é um tipo de açúcar que passa por menos refino que o açúcar branco, porém mais do que mascavo. Isso lhe dá uma cor dourada e um sabor levemente caramelizado. Existem também o açúcar de confeiteiro, que é moído até se tornar um pó fino, e o açúcar cristal, que é formado por grandes cristais brilhantes. E esse foi o vídeo de hoje.